Olá, meu nome é Manusa Soares Leal e meu projeto de pesquisa é o desenvolvimento de gerador pulso-eco de baixo custo para emprego em tradutores ultrassônicos para aplicações biomédicas. Meu orientador é Manuel Henrique Leite e meu orientador é Marcos Vinícius de Siqueira Silva. No século XIX, foi descoberto o efeito piezoelétrico em determinados cristais. Este efeito consiste no efeito piezoelétrico direto, no qual você aplica uma pressão no cristal e essa pressão é convertida em tensão elétrica, e no efeito piezoelétrico inverso, no qual você aplica uma tensão no cristal e este converte em ondas sonoras. Graças a essa descoberta, foi possível a realização do ultrassom para fins médicos. Uma característica marcante é que ele não utiliza radiação ionizante, ou seja, radiação nociva. Logo, pessoas grávidas, por exemplo, podem realizar este exame. A faixa de frequência no qual ele opera é na ordem de 20 kHz a 50 MHz. Faixas acima de 20 kHz são inaudíveis aos seres humanos, por isso são chamadas de frequências ultrassônicas, e daí que vem o nome do equipamento. Falando um pouco sobre a instrumentação. É necessário o circuito que funcione como emissor para poder enviar os pulsos para o transdutor e assim excitá-lo, e logo em seguida tem o switch para receptor, recebendo o eco que retorna para poder ser feita a análise. Logo, por ser um circuito tão sensível, esse gerador pulso-eco é algo caro de ser feito. E a nossa proposta é a de criação de gerador pulso-eco utilizando o Arduino, que é uma plataforma acessível de baixo custo, e o circuito amplificador, reduzindo assim o custo total de fabricação de gerador pulso-eco. Falando um pouco sobre o transdutor. É ideal que se opere com faixas de frequências diferentes, utilizando o mesmo transdutor. Logo, utilizamos o transdutor à base de PZT, só que como ele contém chumbo, e o chumbo é algo muito nocivo ao meio ambiente, nós também optamos por utilizar o transdutor à base de KNN. Os dois transdutores são do tipo pistão, ou seja, a sua arquitetura gera ondas mais direcionadas. Falando um pouco sobre o gerador de pulsos. Nós utilizamos o software Tinkercad para poder simular a etapa de geração de pulsos. Nós fizemos a elaboração do código e posterior simulação no Tinkercad e utilizamos uma frequência ajustável de 1 a 5 MHz, que é a frequência utilizada para regiões abdominais, para poder fazer a imagem. Após verificar o correto funcionamento da geração de pulsos, nós gravamos o conjunto de instruções no microcontrolador do Arduino Mega. Nós utilizamos o Mega por ter uma quantidade maior de portas lógicas, ao contrário do Uno. E nós verificamos o seu funcionamento pelo osciloscópio. Na esquerda tem a montagem do circuito que nós fizemos no Tinkercad. No primeiro botão nós podemos incrementar, ou seja, acrescentar a quantidade de pulsos que queremos. Caso deseja decrementar a quantidade de pulsos, isso pode ser feito pelo segundo push button. O terceiro, nós utilizamos na prática um push button com trava, só que no Tinkercad tinha só esse botão que era o interruptor. Então nós utilizamos ele no Tinkercad. E é o botão de Start Stop, ou seja, você pode parar e continuar no momento que você quiser com as duas configurações. E o quarto botão é o botão de Reset, onde você volta para as configurações iniciais e pode colocar as configurações desde o começo novamente. Primeiro potenciômetro, a gente ajusta a largura de gap, ou seja, a largura, o tempo que ele vai ficar funcionando como receptor. E o segundo botão, a gente ajusta a largura dos pulsos. Na imagem direita, a gente pode ver as imagens do osciloscópio pelo Tinkercad, e a imagem B é a imagem dele funcionando na prática. Falando um pouco sobre o circuito amplificador. Nós utilizamos o software Multisim para poder simular ele. No circuito amplificador, os pulsos chegam na base do transistor e com o auxílio da fonte AC/DC de 0 a 300 volts, ele amplifica os pulsos para poder enviar para o transdutor. Falando um pouco sobre a fonte regulável. Nós utilizamos o software Multisim para poder simular ela, e a fonte ela converte de corrente alternada para corrente contínua, e ela pode variar através do potenciômetro de 0 a 300 volts. Nós utilizamos o MOSFET para controlar a corrente e o diodo Zener evitando sobrecarga no transistor. E aqui é o resultado, onde a gente conseguiu a tensão máxima de 300 volts quando ligado a 220 e uma tensão máxima de 174 volts quando ligado a 127.
E a imagem C é o teste sendo feito na prática. Conclusão. A etapa de geração de pulsos funcionou corretamente, mas para poder melhorar a escala de precisão, seria ideal posteriormente a utilização de um teclado numérico ao invés de potenciômetro para poder digitar os valores. Sobre a construção da fonte, foi uma etapa desafiadora, porque qualquer ligação errada resultava na queima ou mesmo explosão dos componentes. E os próximos passos é fazer as plaquinhas para poder reduzir o risco de choque e testar o circuito gerador pulso eco no todo, e testar os tipos de transdutores no Phantom que vamos construir focado na região abdominal. Essas são as referências. Fiz meus agradecimentos ao CNPq, ao Grupo de Materiais Multifuncionais e Sensores, à Unifesp e ao IFSP do Campus São José dos Campos.